Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aonde esse trimestre nós estamos falando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. As heresias têm a tendência de tirar alguma coisa da divindade. Então, vamos tratar hoje de uma verdade fundamental bíblica, que é o filho é igual com o pai. João 10:30, Jesus diz: eu e o pai somos um na mesma essência. E o texto áureo que nós vamos ler se encontra em Hebreus, capítulo 1, verso de número 8, que chama: Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática desse verso é que o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim a existência de Jesus desde a eternidade junto ao Pai. Eu e o Pai somos um. Lemos em João 10:30. E o texto que nós vamos ler da nossa leitura em classe é exatamente esse. João, capítulo 10, verso 30 ao 38. Presta atenção na leitura e vamos aqui extrair verdades maravilhosas desse texto. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, note que os judeus entenderam que Jesus, ao dizer eu e o Pai somos um, ele realmente estava se fazendo Deus. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque diz, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não acredites em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha que debate Jesus teve aqui com os judeus sobre o fato de o Pai estar nele e ele no Pai. Essa porção bíblica, na introdução agora da nossa lição, essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho de Deus é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela-nos essa verdade. E é isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. A palavra-chave que encontramos aqui é unidade. Unidade da divindade. A divindade é una, há um só Deus, que coexistem três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas, no entanto, é um só Deus. Vamos então ao primeiro ponto da nossa lição, falando da doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Falemos da ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Mateus 23, verso 29 a 31, quando Jesus repreende os
escribas e fariseus. Aqui, leiamos essa passagem, Mateus 23, verso 29 a 31. Olha só o que Jesus diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizei, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Em outras palavras, sendo filhos dos que mataram os profetas, eles eram tão culpados quanto os seus pais. E uma das ideias de filho na Bíblia é exatamente isso, a identidade de natureza. E é simples entender isso. Filho de peixe, peixe é. Filho de cão, cão é. Filho de gato, gato é. Filho de homem, homem é. E filho de Deus, Deus é. Isso identifica a natureza. E isso também pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8, verso de número 4. Esse paralelismo é sinônimo, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em o filho do homem. Outro exemplo também encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Portanto, sendo filho daqueles que mataram os profetas, eles se identificavam com os crimes dos pais. Mateus 23, verso 29 a 30. Falemos do significado teológico. Quando tratamos de filho de Deus, isso aqui indica a igualdade de natureza, ou seja, da mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado de o Filho de Deus no Novo Testamento. Por quê? Porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. João 8, verso 42. Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, verso 28. Quando Jesus também declarou em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele estava se declarando Deus. Deus é seu Pai. E os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando sua deidade, pois dizia, João 5,18 diz, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ao declarar eu sou filho de Deus, é a mesma coisa que dizer eu sou Deus, fazendo-se igual a Deus. Portanto, o Filho de Deus é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão que encontramos Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre esse tema. O texto sagrado diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8, que foi o nosso texto áureo. Essa é outra declaração crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versos 6 e 7, e é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade.
Tu amas a justiça, aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 45, versos 6 e 7. Que história é essa de o Deus do verso 7 está ungindo o Deus do verso 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8 e trata-se do relacionamento entre Pai e o Filho, e a unidade de Deus é plural. Sinopse, tópico 1, entendemos que a doutrina bíblica que mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito mostra que Deus é um, mas existe pluralidade na unidade. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, falando de uma heresia, a heresia do subordinacionismo. Subordinacionismo, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou mesmo divino, menos divino que o Pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adicionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, o ano que viveu entre o ano 185 a 254, foi o seu principal mentor. Há na vastíssima e completa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também vemos em Orígenes ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Orígenes exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam o bispo Alexandre, que era opositor do bispo Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, ou seja, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome aqui é singular e ele é, ao mesmo tempo, plural, Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi dos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que acabava negando a divindade absoluta de Jesus. Jesus ficava como uma divindade secundária aqui. Os seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, mas inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos, tais como o Pai é maior do que eu, essas passagens. Vamos aos métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus, lição passada. E somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra
possui essa característica de ser plenamente homem, plenamente Deus. Romanos capítulo 1, verso 1 ao 4. Romanos 9, 5 é um texto onde afirma a divindade de Jesus. Romanos 9, 5, lemos assim: os quais são os pais, e dos quais é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui Jesus, em Romanos 9, verso 5, é chamado Deus bendito eternamente. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali e utilizam-se passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descarta e considera as afirmações ser Jesus o Deus igual ao Pai. E aí dá o subordinacionismo. O subordinacionismo afirma ser o Filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Vamos ao ponto 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Por exemplo, hoje, no contexto islâmico, ou no islamismo, que não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Efésios 1, verso 21 e Filipenses 2, 8 a 11, declara que o Senhor Jesus, ele é adorado. Vamos ler primeiro Efésios 1, 21 e depois leiamos Filipenses 2, 8 a 11. Efésios 1, verso 21, declara assim: acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Esse aqui está se referindo, de acordo com o verso 20, ao Cristo. Leiamos Efésios 1, 20 para dar contexto. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Vamos também a Filipenses 2, 8 a 11, mostrando que Jesus deve sim ser adorado. E ser adorado, só Deus é que deve ser adorado. Nem os anjos aceitam adoração. No livro do Apocalipse, quando João tentou adorar o anjo que lhe mostrava a revelação, ele falou: olha, não faças tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos, adora a Deus. Veja lá, Apocalipse 9 e Apocalipse 22. Muito bem, então vejamos, olha só. Filipenses 2:8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda língua irá confessar. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Ainda dizem mais, que Deus não tem filhos. E isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal, entre Deus e Maria. Daí eles negam o fato de Jesus ser filho de Deus. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Judas 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, o Altíssimo. Marcos, capítulo 5, versículo de número 7. Veja bem a declaração do próprio endemoniado aqui. Marcos 5, versículo de número 7. Lemos assim:
Marcos 5, 7. E clamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os próprios demônios declaram que ele é o Filho do Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, a sua identidade. João 8, verso 42. Também lemos, olha só, logo no princípio do Evangelho de Marcos, não é só os demônios que declaram, olha, Marcos 1:1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então está claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus significa a sua origem, que ele veio de Deus e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pela obra do Espírito Santo, Mateus 1:18, Mateus 1:20, Lucas 1, verso 35. Vamos ao movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses, do Deus Todo-Poderoso, Jeová, e depois do Deus poderoso, mas não é o Todo-Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Os outros deuses são deuses falsos. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses, mas deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus. Gálatas capítulo 4, verso 8. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Eis aqui uma boa pergunta que incomoda a testemunha de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Vamos a sinopse desse tópico 3. O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e também das testemunhas de Jeová nos nossos dias de hoje. Vejamos a conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição através de algumas perguntas. Por que Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento? E a resposta é: Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus e retornou para Deus. Segundo, o que revela a expressão Filho de Deus em relação a Jesus? E a resposta é: a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo, que ele é igual a Deus. Terceiro, o que é o subordinacionismo que nós tratamos nessa lição? E a resposta é: o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou mesmo divino que o Pai. Nós sabemos que Jesus era obediente, mas isso não implica subordinacionismo. Vamos à quarta pergunta. Por que o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus? E a resposta é: o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o filho de Deus, porque é baseado numa péssima interpretação. Para ele, significaria que Deus teve relação íntima, conjugal entre Deus e Maria, e isso para eles é uma blasfêmia.
é que eles não entendem a concepção sobrenatural de Jesus. Vamos à quinta pergunta. Qual a pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová? Eis a boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. E a resposta é essa. Jesus é uma divindade falsa ou verdadeira? Se lembre, se eles admitem que é verdadeira, são quase que obrigados a admitir que Jesus é divino, igual ao Pai, e, portanto, sendo igual ao Pai, pronto, são obrigados a admitir a doutrina da Trindade, que é a dificuldade deles. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 6, do dia 9 de fevereiro de 2025. Semana que vem estudaremos a lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Nós vamos abordar essas duas naturezas semana que vem, a humana e a divina de Jesus. Bom, espero que você tenha sido abençoado com essa lição e que você possa se aprofundar mais, inclusive, estudando essa heresia do subordinacionismo para entender melhor. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, subscreva. Se você gostou da lição, coloque lá um sinal de joinha, aquele sinal do positivo, né? Porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o que nós estamos postando aqui é relevante para que ele possa divulgar mais o nosso canal. E assim mais gente pode ver, mais gente ser abençoada. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no nosso canal, você clica naquela foto redonda que aparece ali no YouTube, vai aparecer um menu. Quando você clicar no menu, você vai ver que nós temos um total de 252 pastas. São 252 assuntos ali diferentes. E se você descer todas as pastas, você chegando na primeira, lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias, as primeiras 70 pastas, nós temos um comentário de toda a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.